né, de Joinville. Às vezes causa até um pouquinho de estranheza esse pôr do sol bonito por aqui, mas vamos lá, vamos aproveitar também o nosso momento de hoje. Então, gostaria de chamar, já agradecendo, né, a presença, a Maria Helena Medeiros Marcos. A Maria Helena, ela é mestranda no Programa de Patrimônio Cultural e Sociedade pela própria Univille. Ela é graduada em Direito pela Unesc, pós-graduada em Gestão Empresarial de Recursos Humanos pela FUCAP e com MBA em Gestão de Projetos pelo Senai Santa Catarina. Desde 2014, ela é professora atuante no Senai Santa Catarina nas disciplinas da área de Gestão e Comunicação, nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, cursos técnicos de qualificação profissional. É professora nos cursos superiores em Tecnologia e Pós-Graduação da Univille EAD. Hoje é também analista de ensino na Univille no Núcleo de Educação à Distância desde 2018, com foco em educação à distância, metodologias de aprendizagem ativa e formação de professores. Então, tenho certeza que vocês já encontraram a Maria Helena lá na nossa equipe do NEAD, né? Ela é professora convidada também na Univille na disciplina de Projeto Integrador 1, nos cursos superiores em Tecnologia EAD, e professora certificada como Google Certified Educator nível 1, no uso de metodologias e aprendizagem ativas e tecnologias digitais educacionais. Então, hoje, ela vem justamente falar um pouco sobre isso conosco, que é como engajar os alunos, né, através ou com o storytelling. Maria Helena, muito obrigado. Com você, fique super à vontade, tá? Já iniciamos a gravação. Obrigada, professor Raro. Obrigada, professora Berenice, pelo convite. Né? Sempre muito feliz em colaborar com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação como base. E a minha internet, ela deu umas picotadas quando o Raro estava falando. Então, se eu picotar, por favor, alguém me avisa, que a gente sabe, né? As tecnologias estão aí para nos ajudar, mas vira e mexe também nos sabotam. Então, o pessoal do CIP conversou comigo para trazer para vocês um pouquinho estratégias para a gente engajar os estudantes com storytelling. Então, o storytelling, eu peço para vocês pensarem assim, numa propaganda que quando estava passando na TV, vocês pararam e ficaram aqueles 30 segundos prestando atenção na propaganda. Ou naquele produto que a imagem ou a propaganda audiovisual ou só impressa te fez comprar um produto. O que está por trás daquilo? Por que a gente se engajou com aquilo ali e deu o nosso segundos de atenção para aquilo? O storytelling está por trás da maior parte dessas construções narrativas. Então, eu começo questionando, né, e provocando vocês aqui. Então, fiquem à vontade para falar no chat, eu consigo ver vocês no chat, ou falar por microfone, que é bem interessante. Eu pergunto para vocês, qual é o maior problema do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula em tempos de distanciamento social? Eu tenho visto na internet, Instagram, etc., professores emocionados quando os estudantes abrem a câmera e fazem uma homenagem. Em algum outro tempo, a gente já pensou em ficar emocionado porque o aluno está olhando para a gente em sala de aula? Acho que não, né? Se tivesse um dormindo, a gente ia lá, cutucava, acordava ele, estava tudo certo. Mas o maior problema que a gente tem com o aluno, seja online ou offline, é o desinteresse e a desatenção. Por algum motivo, aquele aluno, aquela pessoa não foi captada pela nossa mensagem. Né? O professor Ademir falou aqui, saber se eles estão participando realmente, né? A gente não tem esse feedback, porque em sala de aula a gente ainda tem o olho no olho, a gente consegue falar o nome dele e trazer ele para a gente naquele segundo, mas online a gente tem esse problema um pouco maior. Então, eu trago para vocês hoje uma ferramenta que começa antes da aula e termina depois que a aula acaba, que é essa construção. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente, para conseguir a atenção de alguém, para que essa pessoa, de alguma maneira, olhe para a gente, nos escute, ela precisa se sentir conectada com a gente. Isso acontece principalmente através da emoção. Né? Então, de alguma maneira, a gente tem que despertar uma emoção na outra pessoa para que ela nos escute, seja uma emoção positiva ou não, né? Não importa qual é o tipo de emoção. Quantas vezes a gente se depara prestando atenção na conversa alheia porque é uma fofoca ou porque é uma discussão? É uma emoção de curiosidade meio ruim, né? Mas a gente está ali prestando atenção. Ou a gente está ouvindo a conversa de duas pessoas e se interessa por aquilo e dá vontade de conversar junto. E aquilo nem é com a gente. Justamente porque a emoção é ativada. Então, o storytelling tem esse objetivo.
conectar o estudante, o aluno, ou quem quer que seja, através da emoção. Então, a gente é uma ferramenta, né, que o Antônio Muniz, desse livro Será Melhor que Loquentes, esse livro é muito interessante sobre storytelling, ele diz que é uma ferramenta de comunicação estruturada em uma sequência de acontecimentos que apelam a nossos sentimentos e emoções. Então, voltando ao exemplo das pessoas que estão conversando e a gente está ouvindo a conversa delas, é isso que acontece, elas vão contando a história, né, o fato que está se desenrolando, e isso vai acontecendo numa sequência que a gente vai ficando cada vez mais curioso para saber o que vai acontecer no final, né, cada vez mais a fim de entender o que está acontecendo, e se por um acaso aquela conversa acaba no meio, né, ou a pessoa sai, ou a gente precisa sair de alguma maneira, a gente fica pensando, putz, o que será que aconteceu depois daquilo? Então, o storytelling, ele pode ser uma história, ele tem que ser uma história verdadeira. A pessoa que está ouvindo essa história, ela tem que acreditar que aquilo é de verdade, mesmo que seja totalmente inventada, né? Então, vamos pensar nos contos de fadas, né? A gente sabe que os contos de fadas têm uma série de mensagens subliminares, né, etc. Mas aquela história não é real. A gente é um mito, é algo que foi inventado por alguém e foi tomando forma ao longo do tempo, só que aquilo tem um significado para a gente. De alguma maneira, quando a gente pensa, por exemplo, no Rei Arthur, nos Cavaleiros da Távola Redonda, a gente pensa em toda uma história que tem por trás de um menino, que o pai morreu, que foi criado como uma pessoa que não tivesse posses, um Zé Ninguém, digamos assim, e ele estava prometido. Gente, se vocês ouvirem um barulho, é a minha estagiária que quer participar do workshop. Ela participa das aulas comigo, participa de tudo. Então, assim, ele tem aquela história que ele tem um mito do cara que tirar a espada da pedra vai ser o rei. Então, tudo aquilo é uma história que vai gerando significado para a gente vai se conectando. Isso, Morgana, a jornada do herói é uma outra ferramenta que dá para a gente somar com o storytelling. É bem interessante. A jornada do herói está bem ligada com a história do Rei Arthur, mas o storytelling vem antes ainda da jornada do herói. Então, o que a gente precisa que essa história tenha de efeitos narrativos? Que ela seja convincente e consistente. Se ela for convincente e consistente, ninguém vai discutir se aquilo é verdade ou não. Por que a gente pega as pessoas na mentira? Porque em algum momento, ou ela não é convincente, ou ela não é consistente. A gente começa a achar furo na história dela, né? E aquilo vai fazendo com que a gente desacredite naquela história. Então, se a gente conseguir convencer outra pessoa de que aquilo é verdade, e que a gente conseguir contar a mesma história várias vezes, claro, vai ter alterações, porque a forma como a gente memoriza as coisas muda, né? A gente acaba se comunicando de forma diferente. Mas que ela tenha uma consistência, quem está ouvindo vai ser importante. Então, quando a gente chega em sala de aula, muitas vezes, lá meio esbaforido, porque pegou trânsito, choveu aqui em Joinville, né? O que hoje está um dia lindo, acabou furando o pneu do carro, e a gente conta essa história, se ela for convincente e for consistente, vocês vão ver que até a aula, até o final, ela vai ter um clima diferente, porque a gente conseguiu captar a emoção dos estudantes. E eu tenho uma história bem interessante com isso, agora fazer um storytelling aqui para vocês na prática. Eu estava dando aula no Senai para uma turma de técnico, uma turma bem complicada, daquelas bem difíceis de lidar. E aí, num dia de chuva, eu tinha que vir lá do centro, lá da Max Colinha, aqui para o Senai Norte, aqui perto da Univille. E eu peguei um trânsito nessa tenente que vocês não têm noção. E aí eu cheguei atrasada na aula, né? Falei para eles, pedi desculpa, avisei a coordenação e tal. E aí, no final do semestre, um aluno me mandou um e-mail. Ele me mandou um e-mail assim: professora, eu queria te pedir perdão, porque naquele dia que tu atrasou, eu desejei que o pneu do teu carro tivesse furado. Eu dei muita risada com esse e-mail. Porque depois daquele dia que eu vi o quanto os professores se dedicam para dar aula para a gente e quanto eles também superam as adversidades para vir dar aula, e não só a gente, né? Então, eu conto essa história porque todo professor já passou por isso, de pegar trânsito, todo estudante já desejou que o pneu do carro do professor estourasse, mas poucos os estudantes que vão lá e admitem isso para o professor e pedem desculpas no e-mail. Eu achei muito engraçado a pessoa me mandar esse e-mail, foi demais. E aí, como é que a gente estrutura isso, né? A gente tem uma ideia, né? Então,
todo o texto, né, ele é precedido de uma ideia, então a gente tem a ideia e depois começa a estruturar ela, e essa ideia, ela deve se definir num trajeto, uma trajetória. A gente deve pensar o arco dessa história, onde é que eu quero que essa história comece e onde é que eu quero que essa história termine. E onde é que eu quero que seja o ápice da história, né? Então, onde é que é o ápice, por exemplo, da história da Cinderela? Quem coloca aqui no chat para mim, onde é que vocês acham que é o ápice da história da Cinderela? Onde é que tem a virada na história dela? Vamos lá, professores, vocês conhecem a história da Cinderela? Sei lá, quando ela vira princesa? Sei Bem lá. antes, bem antes. Ah, tá. Qual é a virada antes? Isso. À meia-noite? Não é quando a fada aparece lá e ela troca, tipo, consegue roupa para ir, o sapatinho de cristal e tal, e aí ela vai pro baile mesmo? O ápice dela é quando ela perde o sapatinho. Perde o sapatinho. Verdade. Porque a história dela muda na hora que ela perde o sapatinho. Ela começa a ser construída quando as irmãs rasgam a roupa dela, né? Aparece a fada madrinha, veste ela lindamente. Vocês não têm noção de quanto eu estou enxergando isso na minha cabeça, porque é o meu desenho favorito. Ela vai para o baile e quando ela perde o sapatinho, tudo começa a desmoronar. A carruagem começa a voltar a ser uma abóbora, os cavaleiros dela começam a ser ratinhos de novo, e ela se dá por perdida, o sonho dela acabou, né? E o sapatinho é o que mantém a história viva, então a gente passa o resto da história inteira esperando o príncipe achar ela, e é óbvio que o príncipe vai achar ela, só que a gente fica ali, ansioso, esperando que o príncipe encontre ela. Então o ápice é aquilo que dá a virada, aquilo que faz a gente pensar assim, não, eu não posso parar de ver agora, porque senão eu vou perder. Quem nunca, numa série, né, chegou naquele antepenúltimo capítulo, quando começa tudo virar, e você pensa, meu Deus, eu preciso assistir esses 2 últimos, e aí a gente não tem tempo. E aí tu fica pensando naquilo 2, 3 dias até conseguir assistir. Quando o pessoal maratona a série, é porque a série foi construída para esse jeito, para a pessoa pegar 6 episódios, 8 episódios e ver em 2 dias no máximo, para que o ápice dessa história seja bem construído e bem amarrado, para que a pessoa não perca o fio da meada. Então, tem séries que são construídas para ser vistas ao longo do tempo e tem séries que não, que a ideia é justamente que a pessoa consuma aquilo no menor prazo possível. E a gente acha que a Netflix ou que a Amazon é legal por fazer isso? Não, eles estão fazendo isso por um motivo, né? Principalmente motivos econômicos, mas a ideia por trás disso é storytelling. Então, a gente precisa, quando vai contar uma história envolvente, a gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa o nosso universo, onde é que aquela história vai estar envolvida, e o código que esse universo tem. Então, a linguagem que as pessoas falam nesse local, como elas se vestem, para que público a gente está direcionando essa questão. Então, se a gente vai, por exemplo, trabalhar o engajamento do estudante no EAD, o nosso público é bem diferente do público da aula virtualizada, né? Na aula virtualizada, em tese, os alunos têm que estar ali para assistir a aula. No EAD, a gente grava as aulas para ele assistir depois. Então, a gente precisa pensar qual é a forma como a gente vai construir isso. Então, no EAD, a gente não diz, oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. A gente não diz isso. Por quê? A gente senão vai estar destruindo o universo daquela pessoa. Né? A gente diz, oi, estudante, seja bem-vindo à aula tal. Mas a gente não diz boa tarde, bom dia, boa noite. Na aula virtualizada que a gente grava, a gente geralmente diz, oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Por quê? O universo é diferente. Então, a gente precisa começar a construir como a gente vai fazer isso. E a linguagem que vai estar envolvida, né? Se é uma linguagem mais técnica, se é uma linguagem mais informal, tudo isso a gente precisa saber, porque isso vai estar envolvido com aqueles 2 requisitos que a gente falou, da consistência e convencimento. E depois a gente pode escolher o tempo que a gente vai narrar isso, né? Essa história vai acontecer. Então, pode ser uma história narrativa, que é, por exemplo, a história da Cinderela, Rei Arthur, né? Que não tem um tempo definido, né? A gente não sabe quando é que a gente sabe quando a história da Cinderela foi escrita, mas ela não diz em que ano a Cinderela perdeu o sapatinho, né? Ela é uma história narrativa, ela tá lá solta no tempo e ela se adequa a qualquer lugar. Né, ela pode ser fragmentada, ela não precisa ser uma história em tempo retilíneo, ela pode ser uma história com feedback, ou a gente tem aquela história também de tempo expositivo, que é tempo fixo,
né? O professor Diego pode usar muito no curso de História, por exemplo, ou no Direito, em Filosofia do Direito, com tempo fixo, porque eu vou usar o professor Diego porque eu conheço ele um pouquinho melhor. Então, a gente consegue situar no tempo e conectar aquele público, né? Então, quando a gente está falando lá das instituições jurídicas, a gente pode falar como é que isso nasceu e tal, e criar um tempo fixo para isso, nessa exposição, que é geralmente o que acontece nas aulas, né? A gente tem o PowerPoint, a gente tem uma exposição mais de tempo fixo. E a gente também pode criar história que não tem relação com o tempo, né? É meio estranho a gente pensar nisso, porque a gente está acostumado na nossa narrativa ou ser flexível ou ser fixa, mas existe a possibilidade de a gente criar história que não tem fim, né? Que ela vai se continuando. Um exemplo, por exemplo, é boa, é a saga Star Wars, né? Começa com o filme 4, 5, 6, depois volta para o filme 1, 2 e 3, depois vem o 7 e 8, aí depois vem o Rogue One, que é um filme anterior ao filme 1, né? Então ele está fora do determinado tempo. Então a gente consegue acompanhar e entender, mesmo fora do tempo, como é que isso acontece. Star Wars é um bom exemplo de história que não tem fim, né? Então provavelmente aí vai continuar, principalmente foi comprada aí pela Disney. E o mais importante, eu acho que de tudo isso é o ritmo da história, né? Não deixar a história esfriar de alguma maneira. Então, a gente precisa encontrar um caminho para que a gente leve para o grande finale. Então, como é que a gente pode fazer isso na prática, Maria? Estou achando que os meus alunos não estão participando da aula de uma maneira muito efetiva. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode mandar uma mensagem no mural, contando para eles que na aula de hoje a gente vai trabalhar o título X, Y e Z, e que durante a aula a gente vai ter uma atividade, mas eu não vou contar qual é a atividade. Então, a atividade vai ser o ápice dessa história, né, desse recadinho no mural aí de 5 linhas. Espero vocês. E fazer esse chamamento, né? Espero vocês para que façamos uma grande aula, uma excelente aula. Então, dá para o estudante também, para essa pessoa que está lendo, um empoderamento em relação a essa história. A gente, quando assiste alguma série, alguma coisa assim, a gente muitas vezes se identifica com o personagem e a gente fica supondo como ele vai agir, e a gente, de alguma maneira, degusta aquela situação, né? Então, isso é importante, dá para o aluno esse aperitivo também antes da aula, dizer o que vai acontecer, por que vai acontecer, mas não dizer o como vai acontecer algumas vezes. Então, isso é interessante. Eu posso até subir aqui no grupo depois um template que eu tenho que ajuda a construir recadinhos, a construir aulas nesse sentido, né? E a gente sempre precisa de um final para essa história, né? E esse final dessa história está sempre relacionado com uma pessoa muito importante. E como vocês podem ver, eu sou fã de Star Wars também, eu não podia deixar de usar o maior vilão da história, que também é responsável pelo ápice de uma das histórias, né? Quando ele diz, Luke, eu sou seu pai, ele deixa de ser o vilão e passa a ser alguém arrependido, né? O nosso querido Darth Vader. Então, toda história tem um conflito. E esse conflito, né, que a gente diz que são os vilões, eles são obstáculos para o sucesso. Eles podem ser expressos, né? Ele pode ser um vilão propriamente dito, né? Então, se a gente quiser nomear isso, a gente pode nomear, como pode ser um vilão implícito, né? Por exemplo, o nosso vilão atual é, bendita, um vírus invisível, né? Que impacta em toda a nossa vida e, consequentemente, na forma como a gente dá aula. Um outro vilão, consequente disso, é a internet, que vira e mexe, sacaneia a gente, né? Se alguém não era ligado no Star Wars, vai ficar, né, professor Luiz? Que é uma história muito boa e é o exemplo de storytelling perfeita. Então, a gente precisa de um vilão, né? A gente precisa de obstáculos. Então, muitas vezes, e eu já ouvi isso de colegas professores, que aquela aula que a gente passa um trabalhinho para conectar, ou que o estudante passa um trabalhinho para conectar, às vezes é mais interessante do que a aula que eles conectam de primeira, porque gerou esse obstáculo. Então, se o professor, às vezes, uma vez ou outra, conta aquela história triste, gente do céu, meu microfone não queria funcionar, minha câmera não queria abrir, graças a Deus estou aqui com vocês. O pessoal já se sente um pouco mais importante. É óbvio que a gente não dá para usar essa desculpa toda a vida, né? Mas, às vezes, funciona, né? Então, quando perceber que está meio desmotivado, às vezes inventar uma historinha dessa, um percalço desse, ajuda também a manter o engajamento do estudante, né?
não podia deixar de trazer a Cinderela aqui, né? E a gente está esquecendo de alguém, né? Quem é que é esse alguém que a gente está esquecendo? Né? O protagonista. Ele é tão importante quanto o vilão, né? Porque é com ele que a gente vai gerar a identificação direta, né? Aquela conexão intensa, que a gente vai trazer empatia, que a gente vai mostrar as fraquezas e o ser humano, né? Além do personagem. Quem é o nosso protagonista nesses tempos? Somos nós, professores, né? E os estudantes também têm seu protagonismo dentro das histórias. Então, fazer com que o público se conecte com a gente, que a gente consiga gerar essa empatia, que a gente consiga, de alguma maneira, alcançar o estudante para além do conteúdo, né, mas para uma relação mais afetiva, no sentido de respeito, de dar uma aula com dignidade, porque, né, o aluno que não vai lá, liga a aula e sai, de alguma maneira, parece que ele não está digno de receber aquele conteúdo. Então, como é que a gente pode gerar isso? De algumas maneiras, a gente tem alguns elementos. Aqui, outro filme que eu sou fã também, né? Para quem não conhece, essa é a Hermione Granger do Harry Potter. Quem não sabe, né? Quem não me conhecia agora sabe que eu sou nerd, porque eu adoro esses filmes. E o Harry Potter é um outro exemplo de storytelling maravilhoso, né? Então, também para quem quer se aprofundar e ler um livro e entender como ele funciona, Harry Potter também é um bom exemplo. A gente tem aí uma fórmula que eu digo que é quase mágica para a gente conseguir fazer o nosso storytelling bem feito. Uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. Maria, está aparecendo uma redação. Não deixa de ser, ela pode ser uma redação escrita, né, na forma de um livro, de um post, de um recado. O professor Diego, Harry Potter te conecta com seu orientador. Com certeza, professor Diego. Meu orientador é o professor Fernando Sossai. E a gente tem os 3 elementos. Então, o que é esses 3 elementos? Alguma coisa acontece, né? Um estopim daquela história. Então, vamos voltar lá para Cinderela. Qual é o estopim da Cinderela? A mãe dela morre, o pai dela casa e o pai dela morre. E ela fica com uma madrasta megera. É humilhada a vida toda, e aí ela percebe que alguma coisa precisa ser feita. No momento que as irmãs lá dela rasgam o vestido e etc., e ela pede ajuda, né, para um ser mágico, vai para a rua chorar, e aí, feito isso, aparece a fada madrinha. Né? A fada madrinha vai lá e faz uma coisa, transforma ela numa princesa e manda ela para o baile. E aí, alguma coisa acontece. Ela vai dançar com o príncipe. Só que o relógio toca meia-noite, ela precisa vir embora. Então, alguma coisa precisa ser feita. Aí, quem é que faz isso? É o destino, ela perde o sapatinho. E aí, alguma coisa é feita. O príncipe sai à procura da Cinderela. Aí, alguma coisa acontece. O príncipe encontra a Cinderela, ela prova o sapatinho e cabe. Alguma coisa precisa ser feita. Como numa história, né? Eles casam e a coisa é feita. São felizes para sempre. Veja, nessa história a gente teve 3 ciclos de alguma coisa acontece, alguma coisa precisa ser feita e alguma coisa é feita. E como sempre, né, as histórias terminam com felizes para sempre. Então, é uma receitinha, aqui está as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar, é uma receitinha simples de trabalhar, fácil, mas que exige um pouquinho de treino. Acho que eu consegui respeitar o tempo da fala, 30 minutos, eu geralmente não consigo, eu me empolgo. Então, essa é a ideia, que a gente construa esse passo a passo e consiga engajar com os estudantes. Minha sugestão começa com pequenos recados, se vocês têm acesso a eles a redes sociais, a WhatsApp, manda um recadinho, estimula para a aula. Eu gosto muito de usar GIF, né? Então, eu uso GIF nos recados para o meu estudante. O Enturma não ajuda no GIF, né? Ele não deixa subir, mas dá para botar uma imagem legal, dá para fazer alguma coisa interessante, colocar lá uma atenção em vermelho e amarelo e fazer com que o estudante leia o recado. Então, tem várias formas de a gente trabalhar o storytelling. Espero ter conseguido, de alguma maneira, ajudar nessa ferramenta. Então, quem quiser conversar e trocar uma ideia, eu estou à disposição. Maria Helena, quem sabe tu dás assim para nós uma experiência tua com aplicação, pensa um conteúdo teu qualquer, mais rápido, mais simples, como é que a gente faz essa caminhada, né? Prof, eu faço tudo
que eu trabalho com base em storytelling. Sim, tá? por isso a gente te convidou, porque eu sabia que tu tinhas essa experiência, a gente já teve junto, né? Mas quem sabe tu conta só rapidamente pra gente, assim, uma experiência que deu muito certo. Tá. Eu tive uma história, no primeiro ano que eu vim trabalhar no Senai aqui em Joinville, eu peguei uma turma de manutenção mecânica. O que eu sei de manutenção mecânica? Nada. E aí eu fui trabalhar comunicação com eles, né? Minha disciplina era comunicação oral e escrita. Eu cheguei na aula, na primeira semana, me apresentei, a gente fez aquele negócio de apresentar e a gente trabalha no Senai com situação de aprendizagem. E eu não tinha feito ainda na primeira semana, porque eu peguei a disciplina assim, tipo, me ofereceram segunda, a disciplina começava a quarta, não deu tempo de fazer nada. E eu pensei, o que eu vou inventar para trabalhar com esses estudantes de manutenção automotiva que não querem nada com comunicação, para que eles se interessem por comunicação? E aí, naquele final de semana, eu fui para Tubarão, eu fui dirigindo, eu tinha curso lá, no meio do caminho, eu comecei a ouvir o Pretinho Básico, e na época tinha o Alcemar, eu não sei se vocês lembram dessa época do Pretinho Básico na Atlântida, e aí eu pensei, putz, é o Alcemar. E aí eu criei a história para trabalhar o conteúdo. Então, o que era a minha história? O Alcemar, eu usei a linguagem do Alcemar, daí, né? Eu botei que fiz um texto, porque tinha que ter um texto. Assim, o Alcemar, a mascada definhou do Alcemar, isso significa que ele ficou pobre. Eu descobri que o pessoal pegava muito no pé de quem tinha maré. Se alguém teve aqui, eu tenho um carro maré, me desculpa, mas foi isso que eu usei lá na época. E a mascada definhou, ele precisou comprar um maré, mas esse maré estava muito baleado e precisava de reforma. Por isso, ele procurou vocês técnicos em manutenção automotiva, para fazer a geral no carro. E aí, eles tinham que me entregar 4 trabalhos com base nessa historinha. Um relatório, uma história contando por que a mascada do Alcemar definhou, então por que o Alcemar ficou sem dinheiro e precisou comprar um maré. Um relatório técnico de análise do veículo, então o Alcemar levou o carro na manutenção e eles tiveram que fazer um relatório técnico com isso, e eu exigi que eles usassem o manual do carro, então eu consegui o manual do carro na internet e dei para eles tinham que fazer com base nisso. Eu tinha que trabalhar planilha de Excel também nessa disciplina, tinha umas coisas muito nada a ver assim no meio da disciplina. E aí, desse relatório técnico, eles tinham que fazer um orçamento, e esse orçamento foi tão legal, porque eu estava em sala de aula com eles estavam indo para o Mercado Livre pesquisar preço de peça real, tá? Eles podiam inventar um número, não, eles queriam algo muito real, porque eles entraram muito na história. E, por fim, eles tinham que fazer uma apresentação em PowerPoint oral, vendendo a proposta comercial que eles tinham feito de reforma do Maré. Então, isso tudo foi uma aprendizagem baseada por projetos. Vocês podem ver que foi um arco de aulas, né? Foi um semestre em que a gente usou storytelling desde o começo e deu super certo. Os alunos fizeram uma surpresa para mim, mandaram a carta para o Pretinho Básico e o Pretinho Básico leu no ar a nossa história. Isso foi muito legal, assim, que a gente conseguiu fazer. Vejam, conhecimento zero em manutenção automotiva e a gente conseguiu fazer um storytelling. Aprendi bastante. Legal. O professor Arlindo está perguntando aqui como vou criar uma história em economia internacional, né? Professora, a história está aí, pandemia! Pandemia, faz os alunos transformarem no tempo, pegar aquela situação que eles estão vivendo em sala de aula e transformar num caso prático, transformar num estudo de caso. Então, pega João da Silva se viu na situação tal, e como é que a gente relaciona com conhecimento tal para chegar em tal resultado? Dá para usar muita coisa. Assim, não precisa estar relacionado propriamente com o conteúdo, mas sim com a forma como a gente aplica o conteúdo. Acho que o meu chat parou de funcionar aqui, por isso que eu não vi pergunta. Eu acho que cada um vai ter que... A gente, quando vai escutando os colegas falarem, né? A gente já vai pensando, né? Projetando na nossa cabeça como que a gente pode fazer uso disso, né? E mesmo que a gente esteja no final do ano, eu me assusto cada vez que eu falo isso, né? Muita coisa fica para a gente também pensar que isso não é só um workshop voltado para as questões da virtualização, né? Para um momento da sala de aula, independente de estarmos aqui ou não, né? O Diego. Diego está com a mão levantada. Não te ouvimos, Diego. O microfone ainda está fechado, professor.
Agora vemos você, mas não te ouvimos. Tá vendo? É bem assim, né? Acontece. Vou contar uma história para vocês. Enquanto o professor Diego tenta colocar o áudio dele, a gente conta história na sala de aula o tempo todo, de forma natural. Então, quando a gente dá um exemplo, isso é um storytelling também, né? Eu gosto muito dele usar para planejar, por exemplo, na disciplina de projeto integrador, eu trabalho no EAD, né? Mas isso se aplica também para o presencial. A gente precisa de um arco para ela chegar ao final. Então, a gente desenha como isso vai acontecer. Se a gente for aplicar só a ferramenta, não tem conexão. Então, eu geralmente crio uma história, crio um caso, ou um estudo de caso, ou pego uma história pronta, e dessa história eu vou desmembrando as atividades. Então, eu tirei a última vez um mapa de empatia, que é uma ferramenta Design Thinking, tiramos uma persona disso, e aí a gente vai criando também o storytelling já do aluno, que ele já me entregou o storytelling no final. A gente fez também um plano de ação e, por fim, eles me entregaram um podcast contando como é que foi tudo isso. Então, no planejamento, eu utilizei também o storytelling no projeto integrador, tanto no 1 quanto no 2. Oi, eu queria entrar aí, só que eu não consigo erguer a mão aqui. O que eu faço? Já ergueu, professor? Já ergueu, professor. Já está erguida a sua mão. Pode falar. O que eu queria ver é o seguinte, a senhora falou a respeito de utilizar agora a pandemia, mas isso já foi no primeiro e segundo bimestre, cansou. Eu não posso mais falar nisso de novo, senão eu estou voltando. Claro que isso está continuando. Tem o pós-pandemia, que também já foi. Claro que tudo isso é se ocorrer isso, se ocorrer aquilo, né? Não se sabe para onde se vai. É claro que isso tudo agora já foi, já passou. Então, agora eu não posso mais usar nós ficarmos em casa, nós voltarmos ou não. Isso já cansou, tanto na televisão, quanto nos jornais, quanto na sala de aula. E qual é o conteúdo que o professor está trabalhando agora? Oi? Qual é o conteúdo que o professor está trabalhando agora? Eu estou trabalhando agora o pós-pandemia. O que vai acontecer? Claro que nisso está. Nós já conversamos ontem, por exemplo, na aula, o pronunciamento do presidente na biodiversidade. O que o ministro da Infraestrutura falou ontem. Nós já falamos o que o ministro do Meio Ambiente falou ontem. Nós estamos no ontem já. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos já, e já falamos também da eleição dos Estados Unidos. Então, já tô adiante. O prof está no storytelling perfeito, tá, prof? Pelo que o professor está relatando para mim. O professor pegou começou de um ponto e a história é uma história sem fim. A economia é algo sem fim, né? A gente faz projeções para daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas é tudo projeções. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer. E a gente tem ápice na economia todos os dias, né, professor? Haja coração. Mas haja história para isso, que só se eu for continuar, tipo os seriados, né? Tipo, por exemplo, o Grand Hotel, né? Que tem 70 e poucos capítulos, né? Eu assisti ele todo. Ele está naquilo, cada capítulo que dá se torna mais interessante você ver o próximo. Só que na pandemia eu já tô cheio disso já, mesmo com o pós-pandemia. Claro que a gente busca, por exemplo, eu busco o que aparece na Revista Brasileira do Comércio Exterior, porque eu trabalho o pessoal do comércio exterior, eles têm que estar no dia a dia no mundo inteiro, mas nós estamos aí com a China, estamos aí com os Estados Unidos, mas já estamos na reunião da ONU de ontem, já estamos no agora, porque eu tive um ano desses, eu tive uma aluna que entrou no primeiro dia de aula e disse, por favor, professor, não me fala de ontem, eu quero saber o que está na economia hoje, eu quero saber hoje. Eu digo, tá bom, então vamos estruturar
Claro que primeiro teve que fazer aquele básico, né, teórico da economia internacional. Mas depois disso eu comecei a trabalhar o dia a dia. Então eu até quero ver até agora como é que vai ficar nossas aulas presenciais, porque eu estou há 10 anos trabalhando, eu estou há 40 anos na Univille, mas há 10 anos trabalhando para que os alunos possam buscar o assunto na sala de aula. E não conseguia. Vamos ver se agora, com essa nova sala de aula, a gente consiga. Porque aí eu posso trabalhar o aluno dentro da economia internacional hoje. O que está acontecendo hoje para eu poder decidir, para eu poder analisar. Um incentivo tecnológico, né, professor? Agora, é o agora. É o agora, senão não adianta eu dizer, a Guerra Fria. Tá bom, ela já foi, eu posso colocar como história. Mas como é que eu faço para trabalhar hoje? Se eu estou assistindo agora é 18 horas, daqui 1 hora eu dou aula, eu dei ontem, né? Uhum. Mas daqui 1 hora eu dou aula. Aí me aparece o presidente da República falando na ONU sobre biodiversidade. Dizendo que está tudo bem no Brasil, estamos ótimos. Aí ele me fala aquilo que eu vou levar para a sala de aula. Né? Eu já estou trabalhando hoje eles. Porque senão fica economia internacional, eu tenho um assunto para 3 anos, né? Se eu quero, mas eu quero trabalhar hoje para que eles sintam algo novo. Professor, como o professor está trabalhando super atual e a gente está nesse cenário econômico que a gente está, que é tudo muito rápido, a cada segundo muda as percepções em relação a muita coisa, né? Cada vez que o nosso presidente abre a boca, a gente sabe que vai ter um impacto na economia. É como o professor falou, é um grande hotel, nunca vai ter fim esse storytelling. Então, se o professor pegar a fala de determinado ministro e trabalhar em cima disso, o senhor já tem ali o ápice da sua história, que é a fala do ministro. Dá para pegar o cenário anterior, começar, e aí faz o aluno fazer isso. A situação é essa. Qual é o cenário anterior? E quais são as possibilidades de cenário futuro? E aí o professor constrói junto com eles o arco. O professor não precisa entregar o arco do storytelling com eles. Acredito que o professor está fazendo isso já, pela fala do professor. Mas está meio repetitivo, porque eu estava falando a respeito do Brasil entrar na Ásia, que é um mercado totalmente diferente. Nós estamos acostumados no norte do globo, né? Uhum. Que há uma discussão e uma briga entre norte e sul. Só que nós estamos agora escolhendo se ficamos com os Estados Unidos ou ficamos com a China. Mas isso também já está... Eu já estou... Porque eu coloquei há pouco ali, inclusive, que nós estamos igual à sessão espírita. É verdade. Eu chamo o João, você está aí? Aí ninguém responde. Aí eu pergunto, se você está aí, me dá um sinal, né? Me diz alguma coisa, que aí é ruim. Não, eu ainda não consegui entender direito essa da história. A história é fácil, em outras áreas é fácil, porque eu trabalho a princesa, eu trabalho... Mas o professor está muito no atual, né? Está no olho do furacão. Eu entendo que seja difícil de conectar, mas eu pergunto para o professor assim, o storytelling do professor está acontecendo, isso é fato, tá acontecendo. Talvez o professor não consiga dividir ele nas caixinhas que eu separei, mas eu vejo o professor fazer isso. Eu queria perguntar para o professor assim, como é que tá os estudantes? Eles estão conversando com o professor pelo chat, não estão conversando? O professor já tentou usar... Eles conversam um pouco. O professor já tentou usar enquete com eles? Tá tudo bom, estou gostando, tá legal, tá muito bom, professor, mas isso não me anima. Na verdade, cada realidade, né, cada turma tem uma realidade, né? Por isso que a gente precisa conhecer esses estudantes, e às vezes eu me pergunto se aquilo que está acontecendo agora já não acontecia, só que eu não prestava atenção. Né, eu faço muito essa pergunta, será que todo mundo participava mesmo? Ou se enquanto eu estava ali presencialmente, eles também não estavam com a cabeça em outro lugar, né? Então, é difícil, por isso, né, professor Zanella, tem sido um desafio para nós esse momento, né? Muito assim, eu como aluna,
eu como aluna também posso dar meu depoimento, né? Eu tenho 4 horas de aula de mestrado quintas-feiras e sextas-feiras à noite. São 4 horas. E no mestrado não tem outro jeito. A gente tem que ouvir o colega, a gente tem que ouvir o professor. E a gente fez, agora na última disciplina de Memória e Identidade, a gente faria presencialmente um tour em alguns lugares de memória de Joinville. E a gente fez isso pelo Google Street View. Algo que duraria 2 horas no presencial, levou quase 2 aulas. Porque aí cada um ficou com um ponto, a gente estudou aquele ponto, aí cada um apresentou o seu ponto, passou o ponto de vista que tinha em relação àquilo. Então, aquilo ali foi transformado na aula virtual. Depende muito do perfil do aluno, depende muito do perfil da turma. Né? E das turmas também. O desafio do professor Zanella é monstruoso, trabalhar com a economia atual. Eu, assim, tiro o meu chapéu, porque, putz, é algo muito difícil de lidar, né? A gente sabe, cada piscada mudou. Maria Helena, vamos passar a palavra para o professor Diego, só rapidinho. Obrigada, professor Zanella. De qualquer forma, a experiência é importante. Obrigada, professor. Né? A gente conhecer as realidades para ver, porque a gente não está sozinho, né? Todo mundo está com o mesmo pepino aí. Eu só queria fazer um comentário. Estão me ouvindo agora, gente? Sim. Desculpa, é um problema técnico, acontece de vez em quando, semana o Teams não está funcionando muito bem. Né? Professor Diego, o problema técnico ele sempre acontece com as grandes estrelas, então fique tranquilo. Obrigado, professor Rado, imagina. Bem, para mim é uma alegria estar aqui te ouvindo, viu, Maria Helena, né, tive a honra de ser teu professor numa aula, pelo menos, esse ano. Né? Essa aula do tour sempre sou eu que coordeno, né, mas aí como não deu esse ano, não deu o tour ao vivo, né, porque a gente fica contando histórias da cidade, caminhando pela cidade, que eu adoro fazer. Perdeu, professor, o nosso tour estava ótimo. Eu posso imaginar, vamos ver se a gente faz um presencial, daí eu te convido. Com certeza eu vou. Pois, então eu fiquei muito reflexivo, assim, Maria Helena, porque essa coisa de narrativa é super importante para a história e para a literatura, né? Então, eu estou pensando aqui, né, professora Berenice, na aula que a gente vai trabalhar juntos, né, história e literatura, que é essa questão da forma narrativa, como é que a narrativa, ela ordena o tempo, né? Porque a nossa vida é totalmente desconectada, a gente não ordena a nossa vida não tem um plano, né? Não tem um devir pré-marcado, a gente vive. Quando a gente vai narrar isso, a gente coloca um começo, meio e fim, né? E fazer isso em sala de aula é muito significativo, né? Então, eu faço exercícios, por exemplo, com meus alunos, né? De como é que se conta a história da cidade de Joinville, por exemplo, e que formas narrativas esses autores usam. Se falam uma história mais dramática, né? E querem falar, por exemplo, dos derrotados da história, dos vencidos, ou se estão contando uma história muito épica que coloca heróis. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E eu tenho percebido nos últimos anos, e tenho me esforçado, tanto nos meus textos quanto em palestras e tudo mais, sempre começar com a narrativa, né? Porque a gente tem o hábito de começar as coisas com a teoria, com os conceitos. E eu tento começar pela narrativa, aprendi isso ouvindo a professora Cristina Meneghello, porque toda vez que ela conta, ela prende a gente narrando uma coisa, né? Narra um fato. E esses são fatos históricos mesmo, fatos estudados, né? E aí, a partir dali, a gente já está tão cativado que a gente entende tudo que ela fala de teoria. Então, eu tenho feito isso, inclusive, na minha escrita acadêmica, né? De começar narrando, né? Agora, essa questão de storytelling é algo que eu quero estudar mais ainda, porque eu assisti uma vez um pesquisador canadense que trabalha com história oral, e ele falou do storytelling nos Estados Unidos, né? Que as histórias que as pessoas compartilham são muito histórias de superação de obstáculos diversos. E que isso era um problema, porque as pessoas, quando o pesquisador vai ouvir as narrativas dela, elas contam a sua história pelos modelos que elas conhecem da mídia. Então, são sempre histórias de superação. Que, claro, que toda história de vida é uma ilusão biográfica, né? É uma construção, e essa é uma coisa que a gente estuda, que a gente gosta muito. Mas essa coisa de storytelling é muito interessante, porque está no mundo das grandes corporações, das grandes marcas, inclusive processos judiciais, por conta de storytellers que inventam coisas para vender produtos, e são histórias totalmente inverídicas, né? Então, é muito interessante, né? Eu, diferente do professor Zanella, trabalho muito com ontem, mas como esse ontem sustenta o hoje. Né? Então, é sempre parte do hoje, né? Minha formação é história do presente, história do tempo presente, e como esse hoje se sustenta historicamente, né? E aí, a narrativa é muito interessante, né? Para cativar os alunos a compreender melhor o presente em que eles vivem, né? Mas é sempre um desafio, nesse mundo virtual está cada vez mais difícil cativar aluno. Olha, eu me esforço bastante, mas tem algumas turmas que não necessariamente respondem como a gente sonharia, né?
Sim. Eu vou ter um desafio agora em História, eu vou trabalhar com o professor Sossai no estágio de docência, e eu já estou criando meu storytelling, e uma das formas da gente criar isso é a conexão que a gente tem com aquele assunto. Então, eu estou estudando patrimônio digital. Para minha sorte, patrimônio digital teve o primeiro reconhecido pela Unesco esse ano. Então, eu geralmente digo, olha, meu objeto de estudo é uma paixão. Eu amo isso, por isso. E ali a gente já cria essa conexão. E o storytelling nos Estados Unidos é tão forte que se a gente pegar cenas de ápice em filmes de guerra, por exemplo, Pearl Harbor, né? Quando Pearl Harbor é afundado, o que aparece? O que aparece afundando? Não é o navio, é uma bandeira dos Estados Unidos. É como se uma nação tivesse sido afundada e não um navio. E a mesma coisa acontece, se a gente for pegar o filme da Marvel, sempre tem uma bandeira dos Estados Unidos rasgada, pegando fogo, um mastro quebrando, sempre. A ápice está sempre relacionado com uma bandeira dos Estados Unidos. Por isso que a narrativa deles é tão forte, com esse shift da virada. E por isso, né, Maria Helena, que quando a gente pensa em construir uma aula, né, as pessoas costumam achar fácil, né, montar aulas, né? Não é? Atualmente, então, todo mundo acha muito fácil vir dar aula, né? Pensa só no que está acontecendo agora, nesse momento, não conhece toda a história da nossa construção como docente, né? Mas tem uma coisa importante que é o nosso repertório, né, para a construção dessa aula, né? Então, como que é importante conhecer toda a teoria, né, para que essa teoria possa dialogar, até nesse aspecto que você traz, Diego, que é o aspecto o aspecto da narrativa, né? Como que é importante você ter esse teu repertório e se valer dele, né? Porque te dá autonomia de docência. A partir do momento que você domina aquilo que é o teu saber, você é capaz de ser criativo para fazer diferente. Eu só consigo fazer diferente se eu tenho meu repertório dominado. Então, eu não gosto muito quando as pessoas falam muito de prática. Precisa sim ter o exercício prático, porque é o nosso fazer, mas sem o domínio do nosso saber, nós não conseguimos transformar, né? A gente só repete, né? Porque fazer é diferente de saber fazer, né, professora? É muito diferente. O saber e o fazer e o saber fazer. Isso é o grande... É fácil, né, discorrer sobre isso, mas é difícil, tanto nesses encontros, como a gente escuta os colegas falando da dificuldade, né? Às vezes a gente brinca, mas é ruim, né? Quando a gente não sabe se o estudante está sendo ouvido, enfim, se a gente está cumprindo o papel que nos cabe, né? Que é de que o aluno aprenda, né? Mais do que a gente ensinar, é que o aluno aprenda, né? Parece que são coisas iguais, mas não são, né? É bem diferente. Isso. Não sei, gente, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Raro? Estou aqui, professora. Podemos ir encaminhando. Podemos ir encaminhando para o final, já que estamos perto aí das 18 horas. Maria Helena, muito obrigado. Oi, claro. Eu só queria dizer um negócio, que a professora agora falou de não ver o passado, mas quando eu estou no 4º bimestre já, né? Então, já viu o passado, né, professor? Já foi o passado, eu estou agora no presente, que a minha cadeira é assim. Eu passo o 1º e 2º bimestre analisando o passado, o que era, como é a economia básica, a economia internacional, para fechar no 4º bimestre, hoje, para nós analisarmos e sabermos interpretar o hoje, né, e ver o que acontece. Isso. Sem isso não tem jeito, né, professor? Não tem. Eu não consigo. Claro, eu não começo no começo eu não começo no começo. Eu não inicio as minhas aulas lá em março falando já de agora. Eu falo do passado, da Guerra Fria, etc., né? Que faz parte para sabermos como é que está, então, os Estados Unidos com a China, por exemplo, hoje, na guerra comercial. Mas isso aconteceu, isso vem de um passado longo. Uma história longa, né? Sem base não tem como construir, né, professor? E é uma pena, né, se o aluno não se interessar por isso, porque isso é a discussão mais importante hoje, né? Por isso é que ele precisa saber. Ontem, claro, eu preciso analisar economia. Eu analiso ontem para praticar hoje, para me projetar para o futuro. Eu não posso fazer como muita gente fala, né? Nós precisamos
no caso dos produtos tabelados, já se fazia isso na Roma antiga. Quer dizer, nós estamos fazendo hoje aquilo que já se fez no passado, só que de outra forma. Nós temos que fazer? Temos. Então, isso aí é coisa nova. Não é, não. Há 2000 anos atrás já foi feito em economia. Deram outro nome, mas vai fazer o quê, né? Muito legal, professor Zanella. Olha, eu sou suspeito para dizer isso, né? Mas história é fundamental. Eu quero agradecer muito, a base, Maria Helena. Né? História é a base, né? Não tem outro jeito. Eu quero agradecer muito, primeiro, né, a presença de todos os colegas, porque é difícil a gente, volto a dizer, tirar esse tempinho, né? Essa 1 horinha por semana é difícil diante de tudo que nós estamos fazendo, né? Obrigada, Maria Helena, de coração. Eu sei que para você também é difícil, né, reservar esse tempo para nós. Quero agradecer a Morgana, a Dalva e a Valéria, que estão sempre junto com a gente aí, que são integrantes da nossa equipe, aí da equipe do CIP, né? E dizer que, para além, né, dessas conversas, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagens, né? A gente pode conversar com vocês, pode encaminhar dúvidas, né, para os colegas que têm vindo aqui, e que todas as nossas, quem não consegue assistir, né, agora pode assistir depois, né? Raro? Eu só queria dizer, um tempinho ainda, que é o seguinte, eu fazia parte daquelas aulas que nós tínhamos no sábado, presencial. Sim. Né? Eu fazia isso num passado não muito próximo, nós tínhamos. Aí nós começamos, bem do começo, isso eu vejo isso como uma motivação. Então, eu já estou triste que você disse há pouco que esse mês é o último. Eu acho que isso tinha que ser permanente. Assiste quem pode, né? Ainda mais se é virtual, né? Você não precisa ter espaço, não precisa ter um espaço para isso. Mas eu acho que tem que continuar isso, que nos ajuda bastante. Beleza, professor. Vamos considerar essa sua solicitação, sim. Vamos sim. Me ajudou bastante essas aulas. Que bom, professor. Para nós também nos ajudou muito, né? Ver os colegas, ver como eles estão, o que estão fazendo. Isso é muito importante. Para mim também ajudou bastante. Que bom. Gente, então é isso, tá? Muito obrigado mesmo, Maria Helena, mais uma vez. Brigadão, tá? Obrigado pela presença de todos e de todas. E semana que vem estamos aqui novamente, tá bom? Temos mais 2 semanas aí pela frente temos a formação de novembro, né? Isso. Lá podemos nos encontrar ainda. E se precisarem, a gente está sempre à disposição, né? A gente já tem reservado esse horário aí para poder atendê-los, se não aqui, de outra forma, né? Tá bem? Obrigada, professora Berenice, obrigada, professor Rário, professora Dalva, Valéria, Morgana, por terem me convidado. Obrigada por todo mundo que esteve aqui, né, nesse horáriozinho corrido, entre largar um expediente para começar outro. E precisar, eu estou à disposição também. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Boas aulas. Para nós que entramos em aula, obrigado, né? Boas aulas. Boa noite para todos. Boa noite. Professora Berenice, prometo que amanhã você vai receber um e-mail. Sem pressa, estou tranquila. A Roberta lá para dar certo numa segunda-feira, para dar tudo certo. Perfeito, um abração. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.